Alexandre Santástico e o tema é futebol. Alexandre. Boa noite, Marcão. Boa noite, varandeiros e varandeiras. Queria agradecer também a presença de todos os convidados, de todos os candidatos que estão aqui com a gente hoje no Varanda Futebol Debate, para esse debate que é fundamental para a torcida santista conhecer as propostas de todos. Vladimir, referente a futebol, você assumindo a presidência do Santos, né? Alexandre Galo e Marcelo Fernandes, independentemente da situação do Santos no Campeonato Brasileiro, fazem parte do que você acredita de uma renovação, de uma reconstrução do Santos na parte esportiva? Obrigado, Alexandre Santástico. O Vladimir Matos tem 4 minutos para responder. Vladimir. Olha, eu preciso voltar a uma explicação que eu dei sobre o nosso pensamento sobre o futebol do Santos Futebol Clube. O futebol é a gênese do Santos Futebol Clube, né? Quando nós falamos em gestão profissional do Santos Futebol Clube, esse processo ele começa na definição do modelo esportivo do Santos Futebol Clube, né? E esse modelo esportivo vai guiar o nosso diretor de futebol. E o diretor de futebol vai ficar responsável pela conversa, não apenas com o Galo, mas também com outros profissionais, para ver se há um entendimento da parte do Galo do que é esse projeto. Então, eu vou responder de forma separada, porque são duas aplicações. Então, se houver um entendimento entre o Galo, o nosso diretor esportivo, o nosso diretor executivo e o comitê de gestão, de que o Galo é a pessoa que se encaixa nessa nossa nova filosofia, nesse nosso método esportivo, ele fica. Se nós entendermos que não, ele sai. Com relação ao Marcelo Fernandes, exatamente a mesma coisa. Já agora, na posição do diretor esportivo, na conversa com ele, na formação de toda a equipe técnica. Eu estou falando de preparadores de goleiros, preparadores físicos, estou falando de saúde, estou falando de análise, de scouting. Toda essa montagem, ela precisa fechar. Esse é um Lego que está sendo construído no futebol. Então, se nós entendermos que o Marcelo tem aquilo que compõe esse DNA esportivo do Santos Futebol Clube, esse modelo esportivo do Santos, que é um futebol propositivo, né? Que é o futebol que nós jogávamos, ensinávamos a jogar, um futebol vencedor, o Marcelo pode ficar. Eu não posso colocar nesse momento a responsabilidade pelo que está acontecendo nas costas do Galo, tampouco eu posso colocar nas costas do Marcelo, né? Na realidade, eles estão mais como bombeiros do que como executivo de futebol e treinador executivo e treinador de futebol. Eu quero dizer que eu estou muito à vontade para dizer que mudanças no futebol podem até ser dolorosas, mas elas de uma certa forma são naturais, são necessárias. O que nós não vamos mudar é a nossa ideia de estabelecer um padrão. Por quê? Eu cito muito o exemplo do Luiz Castro no Botafogo. Se definiu um modelo trazido pelo Luiz Castro. Luiz Castro sai, o futebol do Botafogo cai. Por quê? Porque era a visão do Luiz Castro, não era a visão do Botafogo. Então, para nós é fundamental que haja essa aderência ao modelo de jogo do Santos Futebol Clube. E aqui eu não estou falando de jogar no 4-3-3, 4-2-4, eu estou falando aquilo que tem a ver com a história do Santos Futebol Clube, aquilo que precisa ser construído, né? Como, por exemplo, foi construído no Barcelona. E nesse sentido, o que é tão importante, e que é uma quebra de paradigma, fazer com que a equipe profissional se espelhe naquilo que se joga na base, e não o contrário. Então, o futebol, para nós, ele tem relevância na medida que eu adoto um DNA, um modelo esportivo, que ele vai ser usado em todas as categorias, da base ao profissional, e que, mais importante, sirva para o próximo que está por vir. Então, todo aquele que chega no Santos Futebol Clube precisa entender que existe um DNA esportivo que precisa ser respeitado. Então, eu prefiro aguardar o desenvolvimento do campeonato. Tenho certeza que o Santos não vai cair, mas essa resposta depende muito mais deles do que nós. Obrigado ao candidato Vladimir Matos. Agora o Ricardo Agostinho tem 1 minuto para comentar a resposta do Vladimir Matos. Ricardo. Bom, eu penso muito semelhante ao candidato Vladimir. Temos que
relativizar o que está acontecendo tanto com o Marcelo quanto com o Galo. O Galo chegou no fim de janela. Ele contratou o que tinha no mercado. Algumas deu até certo, mas foi mais sorte do que juízo e a culpa não é dele. Ponto. A culpa foi realmente da inaptidão da administração, que se prolonga por 3 anos de sofrimento no futebol. Faremos muito diferente disso. Você fique claro. Eu nunca tive no conselho, eu nunca tive nada nessa área. Eu sou uma pessoa que vem da arquibancada, como você que está em casa nos assistindo, e a gente estuda futebol, trabalha, faz curso, se prepara, e mais do que isso, a gente procura profissionais engajados que conheçam a história e conheçam o futebol. E realmente o DNA do Santos é esse, e a gente tem que manter. Quanto ao Marcelo, nenhuma dúvida. O Marcelo tem uma história no clube, tá? Tem uma família com história no clube e está fazendo o melhor que ele pode. Ele não montou esse elenco. Temos que terminar o campeonato, pegar o relatório deles e entender o que eles pensam para o futuro. E aí sim analisar. Mas a gente tem que realmente dizer que eles estão fazendo um trabalho excelente diante do que eles encontraram. Isso é claro. Obrigado ao candidato Ricardo Agostinho. Agora a pergunta é do nosso setorista, garoto revelação do canal Varanda Futebol Debate, Giovanni Afonso. Rodrigo Marino responde e Maurício Maruca comenta. Serão 4 minutos de resposta e 1 minuto para o comentário. Giovanni Afonso. Boa noite a todos os varandeiros, boa noite aos candidatos, em especial ao Rodrigo Marino e também ao Maurício Maruca. A minha pergunta será sobre arrecadação com bilheteria. O Santos há muitos anos esteve muito atrás na sua arrecadação com bilheteria se comparado aos rivais, aos demais players do futebol brasileiro. Eu peguei o São Paulo, trouxe números aqui, peguei o São Paulo como exemplo. Na temporada de 2023, o São Paulo teve uma renda total com bilheteria de 107 milhões de reais, enquanto o Santos teve apenas de 11 milhões de reais, 10 vezes a menos do que teve o São Paulo. Um público total no estádio, o Santos teve média de 11 mil torcedores, enquanto que o São Paulo teve média de 44 mil torcedores no estádio, 4 vezes a menos. A minha pergunta é o que fazer para mudar esse cenário? O que fazer e como fazer para que o Santos se torne competitivo, tendo rendas de bilheteria relativamente iguais aos seus rivais do futebol brasileiro? Obrigado ao Giovanni Afonso. A resposta agora é do Rodrigo Marino. Ele tem 4 minutos para responder. Rodrigo. Giovanni, muito obrigado pela sua pergunta. Esse é um tema que vem fervendo nos últimos tempos, né? Já não é de hoje que se tem essa agonia, né? Esse disparate de arrecadação entre os 3 times da capital e o Santos Futebol Clube. Mas nos últimos tempos, especialmente, está fervendo essa questão por conta do regulamento do sócio-rei que faz a venda dos ingressos na Vila Belmiro. O Santos tem jogado na Vila Belmiro e o regulamento da venda de ingressos está atrapalhando em muito a questão da arrecadação. A gente teve, há poucos dias, o São Paulo jogando na Vila Belmiro para um público de aproximadamente 11 mil pessoas e fazendo uma renda de quase R$1.200.000. Enquanto o Santos joga há bastante tempo para 13, 14 mil e consegue rendas de 500, 600 mil. Aí a gente já consegue identificar um primeiro problema. Ou seja, o São Paulo colocou menos gente dentro da Vila Belmiro e arrecadou o dobro. Ou seja, a venda de ingressos do São Paulo é melhor realizada do que a venda de ingressos do Santos. Por quê? Porque o regulamento de venda do São Paulo é diferente do Santos. O Santos tem hoje um regulamento que privilegia uma categoria do plano de sócio, que é a categoria do sócio black. O sócio black, ele tem o seu ingresso gratuito e o direito de mais 3 convidados a 50%. Então, se a gente tem 13, 14 mil pessoas na Vila Belmiro e 3 mil sócio blacks utilizam o seu direito, naturalmente, praticamente esgota os ingressos. E é o que a gente tem visto nos últimos tempos. Em meia hora, 40 minutos, tem esgotado os ingressos. Porém, quando a gente chega na porta da Vila Belmiro, e eu sou frequentador assíduo, a gente encontra uma série de cambistas vendendo ingressos a 150, 200, 300 reais. E aí eu digo, aonde está a renda que deveria estar no cofre do Santos? Está na mão dos cambistas. Ou seja, a renda, o recurso, o dinheiro existe e acontece.
Só que acontece de uma maneira informal, acontece de uma maneira que não entra no cofre do Santos. Primeira coisa, modificar esse regulamento. Precisa democratizar, corrigir, porque financeiramente o clube está perdendo, e democratizar isso, porque o associado, de uma forma geral, também está perdendo. O associado Gold e o associado Silver, que é a maior parte dos associados do Santos, eles não têm a oportunidade de frequentar os jogos, de comparecer, porque nunca tem ingresso para eles comprarem. Muitos associados que são fanáticos, são frequentadores assíduos, assim como eu, acabam comprando ingresso de cambistas. Ou ficando chateado porque não tem a condição de comprar de cambista e não conseguiu comprar oficialmente pelo clube. Então precisa mudar esse regulamento. Só aí a gente já resolve uma parte do problema. A gente pode dizer que a gente já duplica a renda da bilheteria do jogo. Se a gente pensar em aproximadamente 38, 40 jogos por ano na Vila Belmiro, a 1.200.000, nós estamos falando de quase 50 milhões. Já, claro, está longe ainda do que o Giovanni falou do São Paulo, mas já se aproxima. E a outra maneira, a construção da arena. Aí teremos um maior espaço de público, e com esse regulamento a gente vai igualar o faturamento do São Paulo. Obrigado ao candidato Rodrigo Marino. Agora Maurício Maruca tem 1 minuto para comentar a resposta de Rodrigo Marino. Maurício Maruca. Marino, eu acho que você foi muito feliz na sua resposta. Acho que você acertou tudo que você falou aí. Só queria acrescentar uma coisinha. Eu acho que o sócio-rei tem que mudar tudo. Tanto é que a gente tem na proposta de mudar 100% do sócio-rei. 100 não, 99,9% do sócio-rei. Vai sobrar o nome. Porque foi uma coisa idealizada quando o Santos tinha 2, 3 mil torcedores indo na Vila e nada mais do que isso. E não mudaram mais o sistema. Ele é muito injusto, como você falou. Ele cria categorias de sócios, pior, categoria de torcedores. Tem torcedor que tem direito a tudo e tem torcedor que não tem direito a nada. Então você está certo, tem que mudar tudo e tem que ter a coragem de fazer essa mudança. Porque sem isso, não adianta você ter arena se você não vai conseguir vender direito o que você tem lá dentro. Tempo esgotado, Maruca. Obrigado ao candidato Maurício Maruca. Agora é a vez dele, o queridinho da galera, a torcida que ama o nosso querido Elias Cabrini Russo. Elias Cabrini Russo, claro que não poderia faltar aqui no debate de hoje. Bom, Elias Russo pergunta para Ricardo Agostinho, que terá 4 minutos para responder, e quem comenta é o Vladimir Matos, que terá 1 minuto. Elias Russo. Boa noite, Marcão. Boa noite, candidatos. Boa noite a você, varandeiro, que está nos assistindo em todo o Brasil. Candidato Ricardo Agostinho, a gente sabe que a marca Santos Futebol Clube é muito forte, né? Porém, tem sido maculada por más gestões, das últimas gestões, né? Os candidatos disseram aqui sobre Santos de Santos, Santos de São Paulo, e a atual gestão criou o projeto Santos do Mundo. Porém, foi um projeto pontual. Foi criado ali um terceiro uniforme em homenagem à África, um outro recentemente em homenagem ao Japão. Eu queria saber de você, candidato, qual será a sua ação para voltar a fazer essa marca forte novamente, atrair, né, atender os torcedores de fora de São Paulo, de fora do Brasil também, e fazer essa marca forte novamente para atrair, inclusive, investidores. Obrigado ao Elias Russo. A resposta é do Ricardo Agostinho, ele tem 4 minutos. Ricardo. Vamos lá. Russo, obrigado. Tá? Faz muito sentido a gente falar sobre isso, principalmente depois de tantos anos complicados. Eu posso dizer o que a gente vai fazer, e eu tenho certeza disso. Nós vamos reposicionar essa marca no mercado mundial. É importante a gente entender o tamanho do Santos Futebol Clube. A torcida está muito carente. Então a torcida começou a se contentar com pouco, começou a se contentar e não cair. Achar natural isso. E isso não tem nada a ver conosco. Tivemos isso sim, em 2008, 2009... como estamos tendo nesses anos. Mas não, a marca do Santos é uma marca gigante, é a marca mais conhecida da Terra. Eu acho que depois da dupla Pelé e Coutinho, a melhor dupla é Santos e a marca Pelé.
é algo que a gente precisa reaproximar o clube. E não é como foi feito em vida com o nosso rei, trazer ele para entregar pizza. É trazer essa marca e recolocar o Santos no mercado mundial. Quem já viajou aqui para fora do país lembra muito bem, sabe muito bem do que eu estou falando. Eu tive na Argentina, quase arrancaram a minha camisa, porque não tem produto do Santos em lugar nenhum. Então, todo o trabalho que a gente vai fazer na gestão da marca, de reposicionar o clube, de fazer o clube voltar a aparecer, é voltado a toda a grandeza da nossa torcida e da nossa história. Mas, para isso acontecer, a gente precisa de time forte. A gente precisa de ter um time que faça sentido para o torcedor, não só no Brasil, como em todos os lugares. Então, quando a gente fala de produtos, por exemplo, a Santos TV é um bom produto. Talvez até por nossa dificuldade hoje ele está funcionando bem. Em alguns momentos estava muito ruim e voltou a funcionar bem. Por quê? Porque esse é um momento de dificuldade. Mas não, ela tem que ser aquela Santos TV que a gente lembra da época do Neymar. Tá? Que todo mundo no mundo inteiro queria assistir, todo mundo queria fazer dancinha. Essa é a realidade. Então a gente pensa, junto da Rede Globo, por exemplo, ter um canal exclusivo para o Santos na programação. Tá? Por quê? Nós temos chance, até porque esse é um catálogo enorme do Santos, coisa que o Santos não tem. O Santos nunca se preocupou. Hoje a gente tem a Sofis, que está aqui para ajudar todo mundo, ajuda você que está em casa, ajuda qualquer candidato aqui, a falar da história do Santos, a mostrar a história do Santos. Tá? A gente tem gente abnegada que viaja o mundo inteiro por sua conta para trazer produtos do Santos, mostrar a história do Santos para todo mundo. Então a gente quer colocar um canal em que tenha treinos todos os dias, treinos da base, do futebol profissional feminino, que tenhamos material mostrando, remasterizado, jogos antigos do Santos. Então a gente precisa colocar o clube na realidade, fazer do Santos futebol clube, como ele sempre foi, mas também aproveitar o que tem de moderno, como o esportes, por exemplo, que é formador de novos torcedores. Eu lembro que a primeira vez que eu vi um produto de esportes, o que mostrava era a torcida do Santos, porque o Santos tinha tradição. O Santos foi deixando tudo de lado. Então, é muito difícil a gente pensar no nosso trabalho, pensar no que a gente quer para os outros anos. Então, quando a gente fala, por exemplo, de marketplace, para você que está em casa, para entender isso rapidamente, vou dar um exemplo aqui comercial, depois eles veem lá o meu cachê. Magazine Luiza. Magazine Luiza, ela tem lá a plataforma, você entra lá e vai comprar um produto. Não necessariamente é da Magazine Luiza. Esse produto pode ser de qualquer outra empresa. Tá? E o que acontece? A Magazine Luiza vende, essa empresa entrega, tá? E tem o seu recebimento, a Magazine Luiza recebe também a parte dela por fazer esse marketplace. Então é isso que o Santos precisa. O Santos tem todas as possibilidades, o Santos tem mais de 1000 produtos licenciados para você que está em casa. Você não acha, você não lembra. O Santos tem escova de dente, tem relógio, tem pulseira, tem tudo. E o Santos não vende seus produtos. Eu posso dizer, porque eu ajudei nesse projeto quando era embaixador, o Santos tem as mãos do Rodolfo Rodrigues, tem os pés do Coutinho, do Pepe, de vários jogadores, para vender, para você colocar na sua casa. Você sabia disso? Não, né? Porque o Santos não divulga, o Santos sabota a si mesmo. Então, o Santos não tem a mínima ideia do que é a gestão de marca. Então, é isso que a gente quer fazer no futuro. A gente quer colocar a partir de dezembro, a partir de 11 de dezembro. É esse o nosso trabalho. Faremos o reposicionamento da marca, mostraremos o clube para o mundo de novo, vamos fazer o Santos voltar a ser reconhecido, e não com ações pontuais e que não funcionaram, como essa de Portugal, só serviu para a empresa ganhar alguma coisa lá, a empresa que fez o serviço, mas ninguém ficou sabendo, nem o Benfica, que era homenageado, ficou sabendo disso. São outras coisas. Obrigado, candidato Ricardo Agostinho. Agora, Vladimir Matos tem 1 minuto para comentar a resposta do Ricardo Agostinho. Vladimir. Eu concordo quase que 100% com as suas colocações, Ricardo, e queria inclusive acrescentar. Né? Não faz sentido, pelo menos no meu pensamento, aumentar a massa de torcedores por aumentar. Precisa haver um retorno, um ganho para o Santos. E para isso, a reestruturação do sócio-rei, como bem apontou o Marino, como bem já comentou o Maruca, como bem também comentou o Agostinho, é fundamental nesse processo. O associado do Santos, ele é maltratado. Se o associado, que é o porta-voz, é maltratado, o torcedor também sabe disso. E ele não tem interesse nenhum em se juntar ao Santos Futebol Clube. Então é fundamental, primeiro, que haja uma reestruturação do sócio-torcedor. O segundo, sem dúvida nenhuma, passa pelas embaixadas. O Santos precisa rever e se aproximar dessas embaixadas. São elas os maiores vetores de transformação e de ganho de torcida. Obrigado ao candidato Vladimir Matos. Agora a pergunta é minha e eu vou endereçar para a dupla Maurício Maruca e também Rodrigo Marino. O Maurício Maruca terá 4 minutos para responder e o Rodrigo Marino terá 1 minuto para comentar. Maurício, a minha pergunta para você é a seguinte.
Nós tivemos 3 anos nebulosos em termos de transparência no Santos Futebol Clube. Jogadores vendidos a preço de banana para o futebol europeu. Perdemos a nossa melhor e maior promessa, que é o David Washington, por uma mixaria. Tivemos, nesse período, muitas transações que até hoje não sabemos, de fato, quais valores o Santos recebeu. Durante 3 anos, nós tivemos muitas notícias vazadas de dentro do clube para determinados jornalistas, influencers sendo beneficiados com camisas, enfim, não sabemos o real motivo de tudo isso. E eu quero te perguntar o seguinte: o que será feito na sua gestão para que, de fato, o Santos seja um clube transparente com o seu torcedor? É uma transparência que realmente não tem acontecido, né? Acho assim, não é na minha gestão, acho que em qualquer gestão. A nossa proposta, acho que é uma proposta honesta nesse sentido, porque ela prevê o seguinte: toda e qualquer transação do Santos será disponibilizada ou no portal da transparência, ou colocaremos isso em um portal específico para que possa ser consultado pelo sócio. A imprensa tem que ter tratamento isonômico. Eu não posso ter o meu jornalista de preferência, não posso ter o meu jornal de preferência. Todos têm que ter o mesmo tratamento dentro do Santos. E não é que tem que ter, eles vão ter o mesmo tratamento. Tem que acabar esse negócio de você privilegiar determinadas figuras que estão em volta do Santos, porque essas figuras falam bem da gestão. Isso tem que acabar. Então, tem lá no CT, tem lá na Vila Belmiro, tem auditórios para fazer, quando for necessário, é só pedir, vai ter coletiva de imprensa, vai ter o que for, porque não tem mais que esconder nada. Então, venda de jogadores, todos os contratos, com exceção de algumas coisas que aí envolve sigilo fiscal do próprio jogador, tá? Mas modelo de transação vai ser divulgado, se a família e o empresário autorizarem, a gente divulga até os valores envolvidos. Contratos do Santos de publicidade, estes vão ser todos divulgados. Não tem por que esconder. Não tem por que não mostrar para a imprensa esses contratos. Vão estar lá no seu devido portal, divulgados assim, de uma maneira completamente democrática. Todo mundo vai poder olhar. Eu falei até para a equipe que a gente está montando. Quem não tem o que esconder, não tem medo de mostrar. E é isso que vai acontecer lá dentro. Mais uma coisa. Você falou que perdemos valores que não podíamos ter perdido, como David Washington. A partir do momento que você passa a gerenciar um clube como um tesoureiro, você não tem discernimento suficiente de olhar e falar: olha, esse aqui não dá para vender agora, porque vai valer muito mais ali na frente. Fica só apagando incêndio, fica vendendo pelo preço de banana para pagar o boleto de hoje. Não é assim. Puxa vida, um clube você não pode gerenciar desse jeito. As pessoas que gerenciam assim deviam ter empresas que quebraram também, porque não é possível ter acontecido dessa maneira. Mas, volto a falar, não estou duvidando da honestidade de quem está lá dentro. Duvido demais da capacidade de gerência de um clube de futebol. Tá? E, última coisa. Não pode mais acontecer esse tipo de coisa, que é você dar nova chance a quem tem contas reprovadas, a quem provou a inépcia, a quem tem medo de se mostrar, a quem tem medo da imprensa, a quem tem medo de debater. Isso tem que acabar também. O Santos não merece mais esse tipo de coisa. A idade média do futebol acabou e o burgomestre tem que ficar na casa dele. Chega. Aquilo não é o reduto de uma família que acha que é dona da cidade de Santos. Chega. Tem que acabar esse tipo de coisa. Obrigado ao candidato Maurício Maruca. O Rodrigo Marino agora tem 1 minuto para comentar. Rodrigo.
Olha, Maruca, acho que você foi muito bem nas suas palavras. Quando a pergunta do Marcão falou de transparência, você explanou muito bem a necessidade de termos transparência. Isso é fundamental. O nosso Santos, o Santos que é meu, que é seu, o Santos que é do torcedor como um todo, ele precisa estar aberto, precisa ser transparente. Todos têm que saber, todos têm o direito de saber. Você usou um termo muito feliz. Quem não tem nada a esconder pode mostrar, né? Essa falta de transparência, ela não é de hoje. Ela aconteceu nessa gestão também, por exemplo, quando a gente não tomou ciência do contrato da W Torre. Mas isso eu vou retroceder 14 anos atrás, dizendo que a venda do jogador Rodrigo Tabata, que foi objeto da reprovação de contas, também não teve transparência. Até hoje não foi explicado e por isso as contas são reprovadas. Olhem como uma gestão se linka na outra. Obrigado ao candidato Rodrigo Marino e também ao Maurício Maruca. Quero aproveitar mais uma vez